Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo essa lenda, Hamilton Godoy, pianista do icônico Zimbo Trio. Fala, Hamilton, como que você tá? Seja muito bem-vindo, prazer enorme, hein? Que honra! Olha, honra minha, estou muito feliz com essa oportunidade, muito obrigado, viu, Danilo, pelo convite. Estava com saudade aqui desse ambiente e você me deu essa satisfação, essa alegria de podermos estar juntos aqui nessa manhã. A gente tava contando das histórias, né, da relação do Zimbo Trio com a Rádio Bandeirantes, ainda lá no começo, né, na Paula Souza, que era o mesmo edifício, o Hamilton estava me contando, o mesmo edifício da RGE, onde o Zimbo Trio gravou, né, vários discos. Enfim, são muitas histórias. O Hamilton está aqui para dividir as novidades da carreira, os novos projetos, falar sobre, né, as comemorações que ainda seguem dos 80 anos. Já são 82, mas tem vários shows comemorativos aí na esteira dos 80 anos. São 50 anos do clã da Escola de Música e relembrar as histórias, as curiosidades, os bastidores aí da época com o Zimbo Trio, esse, né, grupo que fez, né, parte da história da música brasileira e mundial também, com as várias turnês que vocês fizeram ao redor do planeta, não é? São muitas histórias, uma vida dedicada à arte, à música, em especial ao piano, né, Hamilton? Total, né? Quer dizer, eu acho bacana quando você consegue descobrir a sua maior tendência na vida, naquilo que é. E quando você se afina com isso, e a dedicação, o foco, né? Fica voltado para procurar se aperfeiçoar e continuar melhorando sempre, né? Eu dei muita sorte nesse ponto, nasci numa família de músicos e cedo me despertou o interesse pela música, e quando eu tive a oportunidade de estudar, eu estudei seriamente. E aí, quando você estuda bastante, o resultado sempre aparece, mas quando você se dedica de corpo e alma, né, como foi o meu caso, né, você vai conseguindo se estimular com a próprio resultado mesmo dessa dedicação, né? E os caminhos vão se abrindo, Danilo. Eu acho que isso acontece na vida com todo mundo. E esse começo surgiu em casa mesmo, né? Porque seus pais, né, eram músicos, seu pai era músico profissional, tocava em conjunto, em orquestra, não é? Isso. E o seu início ali no piano foi por livre e espontânea vontade ou pressão? Não, é livre e espontânea vontade, porque acontece o seguinte, agora o que eu vou falar faz muito tempo, né? Por exemplo, não tinha televisão, né? Então, você ter um bom som, um aparelho de som em casa, né, já era um acontecimento. Agora, você ter pessoas que faziam música ao vivo na sua casa, o processo de musicalização, de sensibilização do ser, eu acho, Danilo, que de todas as artes, a música é a que mais sensibiliza o ser humano, sabe? Então, uma criança que nasce ouvindo isso já dentro de casa, sendo estimulada a logo ir para um instrumento, fazer umas notinhas, né? Ele fica musicalizado, né? E isso abre um espaço muito grande, né, para que ele, ao ser estimulado dessa forma, se interesse por tocar um instrumento, né? Que é uma coisa estranha, você não sabe ainda qual instrumento, você começa gostando de música, né? E aí você vê, meu tio tocava trompete, meu pai tocava violino, minha mãe era regente de coral, né? E meus irmãos, o Adilson, que era mais velho que eu um pouquinho, também ouvindo aquilo, nós dois começamos a se interessar, começamos a estudar piano logo cedo, tocar alguns arranjos que um outro tio, irmão da minha mãe, fazia para a gente tocar 4 mãos. Então eram assim 2 crianças que tocavam músicas a 4 mãos, música popular, né? Aquilo chamava atenção e a gente gostava daquele resultado, né? A gente está agradando aí os corações. E depois você começa a ouvir, começa a pretender coisas mais difíceis, assim, mais objetivos mais nobres que você pretende alcançar se desenvolvendo. Você falou que é de Bauru, então lá mesmo que você já começou a estudar, né? Então, exatamente. Aí, sério mesmo, fazer aulas de piano. A sua professora não gostava muito do popular, né? Ficava não gostava mais ali nada, no erudito. Mas você gostava do popular? Eu gostava, eu não tinha barreira. Você é criança, você, vivendo aquilo, eu tanto gostava de um chorinho brasileiro, gostava de um tango que eu tocava junto com meu pai, já estava aprendendo alguma coisa, de fazer assim, como das lições de piano que ela me dava, né? Mas ela tinha um ranço,
Depois ela se reconsiderou com relação a isso, mas na época ela tinha algumas intransigências que vêm fruto assim de, olha, a música tem que ser a música erudita, né? A música clássica, a outra música não existe, né? Não é nada disso, né? Existe gosto para tudo e você não pode nunca discriminar de tal forma. Bom, a ponto dela parar de dar aula, né? Chegou um dia que ela ameaçou e falou, não dou mais aula. Chamou meu pai e falou, continuando tocando popular e não quero mais dar aula para vocês. Eu fiquei sem professora, né? Eu tinha 13 anos, 14 anos, era garoto demais. E foi aí que você veio estudar aqui em São Paulo, então? Quando ela largou, quando eu fiquei, eu tive um professor intermediário lá, ela chamava Dona Nida Marchione. Depois ela chamou meu pai para dizer que tinha que trazer para São Paulo, né? Quer dizer, ela primeiro fez aquela bobagem, depois ela se redimiu. Meu pai, vai estudar, tem que ir para São Paulo estudar com a Madalena Talhaferro, que era uma escola de piano moderna que tinha aqui, que formava pianistas bons, né? E a dona Nelly Braga, que foi minha professora, era assistente-chefe. Eu fiz um teste aqui com a dona Nelly, tive a sorte dela me escolher como aluno, né? Só que eu tinha que pegar trem, né? Eu vinha tomar aula toda semana, pegava... Quinta-feira era o dia, né? Eu pegava um trem lá às 6 horas da manhã. Quantas horas de Bauru? Era 6 horas e 20, né? 6 horas. É. E vinha até São Paulo. Ficava em São Paulo, por exemplo, da meio-dia e meio, mais ou menos, que o trem chegava. Esse trem, eu nunca perdi a aula de trem ali, ó, direitinho. Eu tinha até 4 horas para ter aula e voltar para Bauru. Pegava o trem às 5, chegava às 11 lá. Entendeu? E aí quando que você vem, em definitivo mesmo, que a coisa começa a mudar, né? Porque daí eu sei que você ganhou algumas bolsas de estudo e a partir daí participando, né, de audições, ganhando notoriedade também, ficando conhecido, recebendo prêmios, né? Mas daí você fixa a residência a partir de quando aqui em São Paulo? 58, mais ou menos, né? Eu tinha... Fazer conta aqui, sou de 41, aí eu estava começando a ver. Acho que 59, 60, quando eu fiz 18 anos. 59, né? Que seria? 59. Aí eu mudei para cá, mudei para São Paulo. Mas quando eu mudei, um ano antes, eu fiz um concurso de piano. Era um concurso nacional de piano que tinha aqui. Eu consegui atingir um nível bom já mesmo, fazendo essas viagens que eram muito cansativas, né? E cheguei à final de um concurso que era um concurso promovido pela Rádio Eldorado e pelo jornal Estado de São Paulo, né? E tinha um prêmio importante e as pessoas começavam a ficar conhecidas quando faziam esse concurso, né? A música erudita, e eu estava estudando seriamente porque eu queria ser um concertista, né? Eu queria tocar, queria fazer concerto, não podia imaginar que tudo aquilo foi uma preparação maravilhosa para o Zimbo Trio, né? Na época eu estava atrás e era o único caminho que tinha, você participar de uma competição, né? E eu acabei ganhando aí alguns concursos importantes, né? Cada ano eu ganhava, dava um passo a mais. Essa bolsa de estudo que eu ganhei do jornal me possibilitou mudar para cá. Aí eu estudava o dia inteiro, né, Danilo? Você ficar 8 horas era o mínimo que eu estudava por dia, né? Chegava a aguentar 11, né? Tinha um piano à minha disposição. É que eu falo, o cara tem que tocar, né? Tem que acertar lá os dedinhos, né? Tem que acertar muito, né? Tudo isso. Ô, Hamilton, mas daí você também passou a ser chamado, depois disso, né? Como eu falei, você começou a ganhar notoriedade, ficar conhecido, ganhar os concursos, vencer os concursos. O seu nome foi circulando aí no meio, né? E aí as gravadoras começaram a te chamar como músico contratado para fazer participações, até numa gravação da Hebe e de outros artistas. Era isso que Era isso, acontecia. O que foi bom para mim, que como eu tocava música popular lá em Bauru, eu também comecei a fazer bailes, comecei a trabalhar em um grupo que nós tínhamos lá, e na Redondeza. Essa experiência de música popular lá foi que me deu uma oportunidade profissional aqui em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, porque ninguém nasce conhecido, né? Você torna-se conhecido, né? Tem um pianista novo aí que lê música, o cara que chega lá e resolve, sabe? E aí você conseguiu um trabalho numa boate, olha, tem um negócio aqui, né?
O Zé Vasconcelos, aquele humorista nosso, fez um espetáculo bonito aqui, precisava de um pianista na orquestra dele que tivesse uma base erudita também, porque tinha umas músicas, uns arranjos complicados, né? Aí eu tive essa oportunidade, isso me ajudou. Cada passo desse que a gente dava abria um caminho de trabalho, né? Então, a música popular que eu fiz lá me possibilitou ser chamado para participar como músico contratado de gravadoras, músico para fazer parte de uma orquestra, né? Essa orquestra, por exemplo, Hebe Camargo, né? O diretor falou, eu tenho uma cantora aí jovem, né, que ela tá escolhendo música, precisa pegar as tonalidades para ela. Pois não, né? Conheci a Hebe assim, né? Então a gente lá no estúdio, pegando o tom para ela, passar para o maestro, que ia fazer o arranjo. Mas isso aconteceu com muitos daqueles artistas que eram famosos, né? A gente participava da orquestra, os artistas gravavam o disco. Esse trabalho era um trabalho bem remunerado para o músico. Então eu cheguei num estágio desse anterior de Zimbutril. Tudo isso foi me dando base, entende, Danilo? E anterior ainda ao Zimbutril, você recebe aí um convite do Cazé para fazer parte do quinteto dele. Né? Isso foi uma experiência muito boa para mim. Quando ele convidou a mim e ao meu irmão, inclusive, porque ele sabia que a gente gostava daquele tipo de música, eu falei, não tenho condição, não tenho essa experiência para tocar com você. Ele falou, não, eu prefiro pegar um cara novo, que esteja a fim de progredir, entendeu? Porque o Cazé era um cara fora de série, né? Tocava saxofone, um músico maravilhoso, né? Você já conhecia, já admirava, já admirava, já tinha disco gravado por ele, sabe? Ele era um cara... O Cazé, o Rubinho, baterista, que depois foi do Zimbo, e o Luiz Chaves e o Rubinho, eles eram considerados os melhores nos seus instrumentos na noite. Porque o músico tocava à noite, né? Tocavam em bares importantes, Farnesim, depois Baiuca, onde nasceu o Zimbo, né? E o Cazé tinha essa pretensão, ele falou, eu quero fazer um grupo de jazz. E eu tive a sorte de ser escolhido por ele, né? E eu, de vez em quando, ele chegava com aqueles discos malucos de jazz americano. Tira isso aqui que nós vamos ensaiar no sábado. Tira isso aqui significava botar aquele disco na vitrola, que você tinha que ficar pegando, colocando, repetindo, escrever o arranjo, tirar o arranjo que estava ali. Era um negócio complicado de fazer. E sábado nós vamos ter ensaio com o grupo. Tinha que chegar com as partituras. Agora, ele me deu uma chance e me ajudava, né? Um dia antes ele passava na minha casa, falou, dona Vitória, minha mãe, vim tomar um café, mas ele sabia que eu devia estar desesperado tentando resolver alguns assuntos musicais, né? Aí eu, Cazé, que bom que você chegou. Eu não consigo tirar essa harmonia aqui, eu não entendo. Ele ia pro piano, cara, ele não tocava piano. Eu enchia a mão num acorde, assim, ele punha 4 notas, soava melhor do que aquele monte de nota que eu estava pondo. Você entendeu? Esse tipo de músico era um músico diferenciado, com essa generosidade, né? Essa generosidade. Isso que é importante. O cara sabia e queria passar aquilo para outro. Então, cada vez que ele fazia isso, eu brinco, né? Faço assim, Deus te ajude. É quando o cara vai toca um acorde e você que fotografa, né? Que nem o celular hoje. Toca que eu vou, né? Para você ver. Aí eu ia analisar aqui. Como é que é isso, tal. Isso tudo, Danilo, foi me ajudando também a criar um sistema, porque não existia professor de música popular. Não existia ninguém aqui que fosse ensinar alguém a tocar, você entendeu? A música popular é assim, você tem que empreender harmonia. Então, essas experiências todas que eu vivenciei acabou me ajudando a formar mais tarde uma editora, né? E aí métodos para fazer com que qualquer pessoa pudesse improvisar, fazer um arranjo, né? Isso ajudou demais na formação da escola. E aí você ficou um tempo com o quinteto e vocês gravaram discos também, né? Antes do Zimbo, vocês gravaram também muita coisa, né? Eu gravava, como eu tinha gravadora, aí algum músico importante, por exemplo, o Heraldo do Monte foi convidado para fazer um disco que estava chegando em São Paulo, né? Um pouquinho mais, todos mais, a gente era meio contemporâneo, eles um pouco mais velhos, né? O Luiz Chaves. Então eu era chamado para ser o pianista daquele grupo, entendeu? Aquele grupo não existia fora da gravadora. Era um grupo formado para fazer um disco, entendeu? Era assim que funcionava. Tudo mudou com o Zimbutril. Olha, até lá.
Ô, Hamilton, tem muitos ouvintes aqui participando com mensagens de carinho para você. O Carlos Wagner, Hamilton Godoy, genial, um dos maiores pianistas do mundo, com certeza, que em simplicidade de pessoa. Valeu, Danilo. O João Celeste tá mandando aqui um grande abraço. Leandro Pessoa, tive a honra de ouvi-lo na participação dele aqui no Clube do Piano da Unesp, de Botucatu, grande pianista e pessoa demais, de humilde. Quem mais está mandando mensagem aqui? O Jorge Tomás, grandes lembranças do professor Hamilton Godoy no Festival de Inverno de Campos do Jordão de 96. O Jorge Tomás, que é afinador de pianos. Olha que legal. Denise Corrochano, Hamilton Godoy, super simples, maravilhoso pianista. Mandando um abraço aqui a Denise. O Léo Damasceno de Recife. Danilo, que maravilha você levar o grande Hamilton Godoy. Um abraço, estamos aqui escutando atentamente para saber sobre aquele tempo, não é? Que você fez um arranjo de Carolina. Ele tem aqui uma lembrança aí desse arranjo. A Lúcia Maria Messina, olha, as mensagens não param aqui. Excelente músico, pianista, integrante do icônico Zimbo Trio, música brasileira, música de qualidade, música linda. Parabéns, a mensagem aqui da Lúcia Maria. São algumas das participações dos nossos ouvintes. Muito obrigado para todos vocês aí se molestando aí, se incomodando em mandar essas mensagens. Meu Deus do céu, que maravilha poder ouvir isso aí. Muito obrigado. A gente vai registrar mais, mas daí, o Hamilton, que eu quero falar o seguinte: depois da passagem aí com o quinteto, essas gravações, existia aqui em São Paulo uma boate famosíssima, né? Que era a Baiuca, que era um bar, um restaurante, onde se comia bem, bebia bem, tinha música de qualidade. Exatamente. Os grandes músicos, todos passaram por lá, os músicos internacionais também. Ele era um destino obrigatório ali, uma parada obrigatória ali no Baiuca. E nessa época, quem era o pianista da Baiuca era o Moacir Peixoto, né? Isso. E eu sei que você tem uma forte admiração, né? Acompanhava, gostava, conhecia o trabalho do Moacir, mas daí ele decidiu seguir a vida, se mudar, acho que pro estrangeiro, né? Pro exterior. E eu tô puxando essa história porque depois do quinteto, e com essa passagem aí pela Baiuca, foi aí que começou? Foi. O Zimbo Trio? Foi. Quem tocava com o Moacir Peixoto, só para as pessoas se localizarem, o Moacir Peixoto era de uma família dos Peixotos, que tinha o irmão que tocava trompete, o Calbi Peixoto, famosíssimo cantor, né? E tinha a irmã dele, não estou me lembrando agora do nome, que cantava. Enfim, era uma família muito musical. E o Moacir era um pianista que eu, inclusive, ouvi, ele gravou um disco chamado Coffee and Jazz, junto com o Cazé e junto com o Luiz e com o Rubinho. Esse disco era um disco que lá em Bauru eu ficava curtindo, tentando tirar aqueles solos que ele fazia. E o Moacir tocava música americana, ele não tocava música brasileira, ele era um jazzista, aquele cara que nasce com aquele tipo de facilidade natural, né? Que ele tinha aquele baita talento dele. E eu ia lá de vez em quando na Baiuca ouvi-lo, né? Que eu já tinha idade para poder entrar numa boate, um bar, restaurante de noite, né? E de vez em quando ele me chamava ele sabia que eu tocava piano e me dava essas colheres de chá, hein? Toca um tema, que eu tocava junto com o Rubinho e com o Luiz, né? E esse trio, né, formado pelo Rubinho, o Luiz e o Moacir, além de ter gravado tudo isso, eram 3 músicos muito bons nos seus instrumentos, né? E quando o Moacir fez uma viagem para o exterior, ia ficar um bom tempo, inclusive não sabia quando ele ia voltar, eles precisavam de um pianista que pudesse chegar e assumir aquela posição. Nesse dia, digamos assim, a gente tinha começado um disco do Luiz Chaves, né? Projeção, que o Luiz tinha tido uma oportunidade dada pela RGE, essa gravadora, que fez o disco do Zimbo, né? E eu fui chamado para ser o pianista. O Luiz Chaves, que eu cruzava com ele no estúdio, com o Rubinho. Nós 3 tocamos junto no disco do Luiz, né? Então, quando aconteceu isso, eles falaram: Hamilton, nós temos uma ideia. Porque tocar numa boate, tinha que entrar às 9 da noite, sair tipo 3h30, 4 horas da manhã, né?
E eu estava estudando música erudita no espaço que me sobrava para continuar aquele ideal que eu tinha de tocar bem piano, né? Que era um caminho para mim poder aparecer, né? Então eu fui convidado por eles porque eles tinham uma ideia de fazer um grupo musical instrumental. O Rubinho falou: eu não quero mais ser conhecido como baterista que toca, baterista do Pedrinho Matar, baterista é sempre o pianista levava o nome do grupo, né? Então era sempre assim, o baterista que toca com o Moacir Peixoto, o Luiz Chaves também, né? Então eles tinham conversado entre eles, depois de uma excursão que eles fizeram, que chegavam ao Brasil, eles queriam encontrar alguém que pudesse abraçar uma causa de ir para um palco. Eles chegaram com essa proposta de criar um grupo instrumental brasileiro, mas que fosse até, de certa forma, impessoal, né? Que não tivesse ali um líder, um chefe. Exatamente. Daí a busca por um nome que não fosse nenhum de nós três, você entendeu? A ideia foi deles, foi do Rubinho e do Luiz. Eles que vieram essa proposta. Mas você chegou a substituir, então, o Moacir Peixoto na Baiuca? Sim, aí eu fui trabalhar com eles, mas eles já tinham uma proposta muito mais séria. Séria não é que não seja sério. Essa experiência de tocar à noite é uma experiência maravilhosa para músico, para crooner, sabe? Você tem que melhorar o repertório, você tem que ganhar essa extroversão, timidez, isso tudo tem que ficar do lado. Você tem que chegar lá e se sentir uma autoridade. Então, para isso você se prepara, você estuda, né? É uma grande oportunidade. Então, cada oportunidade dessa eu agarrava, como dizia o Chu, com unhas e dentes enquanto os tenho, né? Então, e eu trabalhando lá na Baiuca com eles, com os dois com uma experiência muito maior do que a minha, eu saí que nem louco, né? Atrás, tentando estudar. Agora eu tenho que estudar, tirar disco de trio, entendeu? E aí começamos a pensar, eu falei, eu preciso encontrar uma forma de tocar música brasileira, porque a ideia era ir para um palco. Por mais que seja importante a música numa boate, é um fundo de conversa. Você está tocando para que as pessoas jantem, você está tocando para que elas tomem um drink, você entendeu? Agora, sair dali para ir para um palco, para um teatro e falar, eu vou viver disso, era um passo muito sério na época. Ninguém nunca tinha tentado. O Zimbo foi o primeiro grupo a fazer música instrumental. E a partir de quando vocês escolheram um nome? Aí nós saímos, primeiro começamos a ver como é que era o nosso relacionamento. Nós começamos a nos dar bem, entender um e o outro. Isso é muito importante. Esse encontro de pessoas que têm o mesmo ideal, para que esse ideal se fortaleça, entendeu? Esse relacionamento humano é fundamental. Então nós aprendemos digamos assim, até a nos tolerar, né? Em razão das imperfeições que temos. A gente sabe que a gente nasce imperfeito, né? Mas uma das propostas da vida, eu acho, fazer com que você substitua, né? Os ressentimentos por virtudes e tudo. Então, a vida é uma escola para todos nós. E nós começamos a exercitar isso e começamos a perceber que não só musicalmente, mas como pessoas, nós também estávamos bem. Aí começamos a ensaiar pensando nesse tipo de proposta. E o nome Zimbo foi tirado porque nós fomos por uma busca daquilo que seria mais expressivo, significativo como influência do Brasil. E das influências que nós temos, a influência africana, né, era a mais forte, assim, pela riqueza de ritmos que nós tivemos aqui, através da miscigenação de raças, que se processou numa escala nunca vista no mundo, né? Então nós vamos procurar no dicionário afro-brasileiro uma palavra que tenha um significado importante, que possa fazer com que a gente comece a trabalhar, não no nosso próprio nome, entendeu? Nós vamos deixar de ser Luiz Chaves, Hamilton e Rubinho para ser esse nome. Aí fomos na biblioteca Mário de Andrade, que tem ali na frente do ex, na praça ali na São Paulo, ali, né? Esqueci o nome da praça. Aí, e fomos procurar um livro, assim, pensando no que Mário de Andrade falou, Oswaldo de Andrade, que foram grandes estudiosos da nossa música brasileira, né? Escritores importantes. A gente já conhecia, eu já conhecia a história de Villa-Lobos, que já tinha feito concurso Villa-Lobos, né? Então, conhecia a obra dele,
sabia muito da história dele e vi, quer dizer, tudo isso fez a cabeça da gente. Aí fomos lá e descobrimos a palavra zimbo, que significava uma antiga moeda do Congo, que foi trazido pelos escravos com um sentido otimista de sorte, sucesso, fortuna. Olha só, zimbo era dinheiro. Então, aquilo que a gente queria. Pô, essa palavra aqui, né? E se escrevia com Z ou com J. Entendeu? Aí ficamos na dúvida, vai ser Jimbo ou vai ser Zimbo? Sabe? Aí, é uma particularidade, né? Eu era espírita, o Rubinho também. E o nosso padrinho de formação do trio, eu sou umbandistas, né? E que frequentávamos um centro. E esse centro tinha uma entidade espiritual que foi a que disse para nós que melhor chamar Zimbo, que a forma Jimbo seria a forma mais caipira de se falar. O significado era o mesmo. Que bacana, curiosidades. Então nós tivemos uma ajuda, nós sempre tivemos, eu sempre tive uma ajuda espiritual muito forte. E essa proposta nossa, graças a Deus, foi muito ajudada pelo plano espiritual. Não, muitas curiosidades aí, né? Os bastidores, que pouca gente conhece, né? Sendo contado aqui pelo Hamilton Godoy. Ô, Hamilton, em vários lugares tem, né, que o Zimbo, na verdade, começou na boate Oasis, né? Isso. Mas a gente já revelou aqui, já contou, você já explicou em detalhes, que o projeto, a proposta começou ainda na Baiuca. Isso. Mas por que esse ponto, assim, esse pontapé inicial, vocês consideram a Boate Oasis como o início do Zimbo Trio? Isso, porque pela primeira vez alguém anunciou aquele grupo instrumental como Zimbo Trio. Esse alguém era Norma Bengel, que era uma artista nossa famosa, que veio para o Brasil, tinha acabado de casar com um ator italiano chamado Gabriele Tinti, e foi ouvir a gente, junto com o produtor musical, que era parceiro do Tom Jobim, né? A música que a gente estava fazendo ali na Baiuca, ela foi ficando famosa à noite. Olha, a melhor música. O grupo estava se tornando conhecido, aquilo que eu te falei, né? Aí o grupo. E eles precisavam de um trio para poder fazer uma apresentação como o show da Norma. A Norma voltando ao Brasil, fazendo um show cantando. Ela cantava direitinho, a Norma cantava bem. E era uma mulher linda, né? Aquilo no palco, cantando, não precisava nem cantar, né, cara? Então nós pegamos essa carona legal com a Norma Bengel, foi uma mulher maravilhosa na nossa vida, e pela primeira vez ela falou, e com vocês em Trio, nós fizemos esse show, preparamos os arranjos para ela, tudo. A Luiz de Oliveira, que era o parceiro do Jobim, que era o produtor, né? Era só nego famoso ali, né? E a gente fez, e tinha uma música instrumental que a gente começou tocando no show, que era um arranjo que a gente tinha formado, um arranjo que a gente fez na Baiuca ali, ensaiou depois e aprimorou, de Garota de Ipanema, que foi o nosso primeiro arranjo. Então nós tocávamos a nossa Garota de Ipanema no show, e todo mundo queria ouvir mais. Nossa, um número instrumental interessante, diferente. E nós estávamos preparando o que seria o nosso primeiro disco, entende, Danilo? Estava tudo acontecendo assim, ó, como que dando uma oportunidade, sabe? Vamos ouvir então os arranjos do Zimbo Trio para Garota de Ipanema.
Ao som de Zimbutril, mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, Leandro Pessoa, Regina Barros, o Marcos Sérgio, muito bom o programa todo sábado. A Ilze Pereira Lima, a resposta para a minha pergunta de onde tiraram o nome Zimbutril, interessante. A Tânia Maria Turibil, 50 anos de muita música em nossa escola. Tá se referindo ao clã. O Rafael Ross, que mais? Programa bom demais. Tô assistindo aqui, amando o programa com esse convidado tão espetacular, tão agradável que é o Hamilton Godoy, mestre, o professor Milton Filho também aqui conosco, e mensagens de áudio também de carinho pro Hamilton Godoy. Danilo, se o Zimbutril fosse dos Estados Unidos, os caras seriam o maior ícone do mundo. Aí é muita genialidade desses três. Eu era fã, sou fã incondicional do Zimbutril. Isso aí é música de verdade, cara. As coisas que toca hoje, sabe? Aí é tudo gênio. Eu sempre fui fã do Rubinho, porque o meu sonho era ser baterista e não consegui porque vi que não tinha dom. Apenas gosto muito. Mas eu sou apaixonado pelo Zimbutril. Isso é a história da música brasileira. Abraço. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, pessoal aí da Bandeirantes. Eu tenho uma lembrança muito boa do seu Hamilton em um show que nós produzimos do Zimbutril. Eu trabalhava com a Lívia Manini, né, uma amiga maravilhosa, que me deu a possibilidade disso. E foi um tempo que eu convivi bastante com pessoas boas, e teve um dia que a gente fez o show do Zimbutril. Eu tive a oportunidade de falar sobre tudo com o seu Hamilton, que é uma pessoa agradabilíssima, um mestre, um gênio, né? Falamos desde o presunto do Pata Negra, que ele gosta muito, né, que ele falou que trouxe de viagem e tal, contou tudo, até as histórias do Zimbutril. Uma que me chamou muito a atenção foi da relação dele com o Jacó do Bandolim, né, dos shows com o Zimbutril e a Elisete Cardoso. Queria, se possível, ver se o mestre relembra disso daí. Forte abraço, Marcelo Mendes, Santo André. Abraço, mestre Hamilton. Doutor Damião de Mairiporã também, excelente programa, bom dia a todos. O Rogério, excelente programa com o mestre Godoy, a Autélia Vido, o Maurício Vilela, que maravilha, relembrou a nossa São Paulo, a Baiuca, o ecossistema todo dos bares, parabéns quanto à qualidade. O Moacir Peixoto tocava numa boate na Nestor Pestana, conheci o Hamilton próximo da extinta TV Excelsior, é o nome do ouvinte aqui, é o Nelson Valente, que nos deixou essa mensagem. A Fátima Aquino também está acompanhando a gente no Belém. Quem mais? O Olavo, filho de Guarulhos. Hamilton, além de um grande e melhor pianista do Brasil, consegue passar para a gente as dificuldades, né? Que teve, né? Uma conversa simples, rica e muito gostosa de se ouvir, uma aula de simplicidade e capacidade. A Marina de Oliveira, de Praia Grande, Eduardo de Bragança Paulista, que é o ouvinte aí que falou, né, que era muito fã do Rubinho por conta da ligação com a bateria, né? O Fabiano Pimentel também aqui na nossa escuta. Hamilton, quero te perguntar o seguinte, nesse ano, né, então, vocês estavam já ali com o Zimbutril, fizeram esse show com a atriz, com a Norma Bengel, e apesar de um ano complicado, a gente está falando de 64, né, vocês conseguiram ali passar esse ano se apresentando, fazendo shows, e teve um primeiro disco, que ainda não foi o disco de estreia do Zimbutril, mas foi um disco que contou com vários convidados especialíssimos, né? Especialíssimos. Acho que foi a primeira gravação, por exemplo, da Laide Costa, que já esteve aqui com a gente também, Paulinho Nogueira, o Jorge Ben, que não assinava ainda Jorge Benjora, era Jorge Ben, era da RGE esse projeto? Isso. José Escatena, que era o diretor da RGE, um homem de uma visão muito aberta, assim, e que sentia e deu oportunidade para muita gente de talento que fez muito sucesso, fez conosco o que ele fez com Agostinho dos Santos, não sei se você já ouviu falar de um cantor, Maísa, né? São pessoas que fizeram muito sucesso no Brasil e que tiveram a oportunidade dada por ele como diretor dessa gravadora. A gravadora tinha que bancar, né? Ela tinha que pagar estúdio, pagar maestro, pagar músico, esse pessoal todo. Então ele punha dinheiro, né, em cima de gente que ele achava que merecia, como fez conosco, entendeu?
Depois você fica com o seu percentual de gravadora. A gravadora naturalmente recebe mais por vendagem, quando acerta a vendagem, né? Então essa chance que foi dada para eles foi dada para o Zimbutril. Você me falou antes o que você queria. Desse disco, né? Que teve antes da gravação. Sobre o disco, né? Antes do disco de estreia do Zimbutril, teve um com vários convidados. Isso. Então, né? O que aconteceu? Estava acontecendo no Brasil, naquele momento, shows promovidos por estudantes, centros acadêmicos, né? Que estavam já buscando uma nova música brasileira. Estava nascendo no Brasil uma nova manifestação artística muito forte, não mais como a bossa nova. A bossa nova, forte que eu falo, era no sentido de extroversão. A bossa nova era uma coisa intimista, bonita, valorizava a harmonia, a melodia, a poesia, tudo, né? Que é de 58, a bossa nova. 57, com um disco da Elisete, chamado Canção do Amor Demais. Depois veio o João Gilberto, né? E aí ele consagrou o João Gilberto como porta-voz, né? Agora, olha, 58, 59, 60, tudo João Gilberto, bossa nova. 61, 62, 63, né? Aí começou a aparecer essa música em 64, que tinha uma comunicação e uma maneira muito diferente, muito mais forte, né? Que era a música já instrumental, cantores como Elis Regina, né? que vinha e punha para fora, não tinha mais aquela tristeza, aquela coisa intimidante assim, né? Que parecia que o pessoal estava com vergonha, né? Mas é muito bacana a bossa nova. Mas ela se esgotou com aquela forma de apresentação. O repertório e o conteúdo da bossa nova continua bom até hoje. Agora, a maneira de colocar isso no palco era diferente, tá? Então, o que o José Scatena fez? Num desses shows promovidos, esse foi promovido pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é ali da Faculdade de São Francisco, ali, Faculdade de Direito, né? Cujo presidente do centro chama-se Horácio Berlim, que eu lembro até dos caras, tinha Manuel Beribem, tinha uns caras bons lá, tudo estudante que estava começando a carreira deles, entendeu? Que promoveram esse show. E nesse show, o que eles faziam, os estudantes? Eles elegiam quem que eles queriam que estivesse presente. Então, a Laíde Costa foi convidado pelo Centro Acadêmico, o Zimbutril foi convidado, entendeu? Rosinha de Valença, não sei se você soube, que era uma mulher que tocava muito bem violão, o Paulinho Nogueira, Jorge Benjó, né, que é o Jorge Ben, né? Quem cantou com a Laíde foi aquele grupo de cegos muito bons, assim, com vocal, Onde Está Você, que é a música que ela gravou, né? Enfim, esse pessoal todo teve a primeira oportunidade dada por esse senhor, por isso que eu me referi a ele. Ele falou, vou gravar ao vivo e vou lançar esse disco. Nós tínhamos uma faixa, cada um de nós tínhamos uma faixa ali. Então, nós demos uma sorte danada, porque 2 músicas se destacaram nesse disco. A música que a Laíde Costa cantou, cantado por ela, e a Garota de Ipanema que nós tocamos. Esses 2 foram 2 hits que a gente fala, né? E o Garota de Ipanema, na versão instrumental pelo Zimbutril, dominou as paradas de sucesso sendo uma música instrumental, né? Impressionante. Inimaginável que um dia uma música instrumental pudesse ficar em primeiro lugar, né? Em preparado de sucesso. Depois vocês acabaram lançando, né, o disco de vocês. O disco foi muito bem. De estreia pela RGE. Isso. Que você estava me falando aqui antes da gente abrir o programa, que foi gravado nos estúdios da RGE, que ficavam lá na rua Paula Souza. Isso. Junto com a Rádio Bandeirantes. E aí, Hamilton, pulando um pouco, né, na cronologia aí, um ano depois vocês já estavam, em 65, vocês já estavam contratados, o Zimbutril já estava contratado pela Record. Isso. Era o programa Gente que vocês eram contratados, é isso? Não, a programa Gente foi um programa de entrevista, esse mesmo, antes do Fino da Bossa. Foi um programa. Eu acho que quem era o apresentador, a produção já era do Manuel Carlos, e a gente recebia os artistas que iam ao programa, e artistas assim de muito prestígio, e eles contrataram o Zimbo para dar uma base de apoio harmônico, melódico. Fazer o acompanhamento. É como, por exemplo, o Jô Soares tem um grupo dele lá, que é o Sexteto, famoso, que ficou, né? O Zimbutril teve essa oportunidade na televisão, propiciado por ele. Aí tem uma história muito, muito curiosa, sua, do seu primeiro encontro com a Elis.
Foi aí. Ela foi convidada, né, pelo programa para fazer uma entrevista e foi um encontro muito, né, já ouvi você contando essa história, foi muito tranquilo, né, pareceu que vocês já eram amigos, já se conheciam há muito tempo. Conta essa história, Milton. Então, a gente uma hora via um cantor, Agostinho dos Santos, tudo bom. A gente tinha músico, já não estava a fim de ficar acompanhando gente que não tinha assim musicalmente falando, não fosse bom, né? Porque o programa tinha um nível também. E diz a Elis para mim depois, né? Que eu olhei meio torto para ela, mas não foi, não. Eu olhei para ela normal. O Maneco falou, Manuel Carlos, né? Tem uma cantora nova aí do Rio Grande do Sul que está no Rio de Janeiro, está aparecendo. Diz que ela canta muito bem, veio com ótima recomendação. Eu falei, então tá bom, porque o Manuel Carlos era um homem que tinha também uma capacidade de poder avaliar, né, musicalmente falando, assim, muita sensibilidade. Aí eu falei, tá bom, o que ela vai falar? Ela estava sentada no piano, ela sentou aqui do lado. Aí eu falei, o que você vai cantar, Luiz? Ela falou, você. Aí eu olhei para ela e falei, essa não pode, porque eu já sou noivo, eu era noivo na época. Ela deu aquela envesgada que ela dava assim, sabe? Olhou para mim e falou assim, Hamilton, como se... Ela falou, falei, não, eu tô só te colocando uma situação. Falou, você é uma música nova do Roberto Menescal, do Ronaldo Bosco, que acabou de lançar, né? E eu tô cantando e falei, mas que legal, Luiz. Elis, e aí, como é que é? Eu não conheço. Ela falou, mas você vai pegar. Eu vou cantar para você, você vai pegar. É muito, muito fácil. A própria melodia, já foi falando. Ela tem assim a frase da melodia, já é a harmonia, você vai perceber. Eu falei, que tom? Ela me bemol. Aí eu falei, cantor brasileiro que sabe o tom. Cara, era uma guerra. Você sabe, os cantores não sabiam, não entendiam nada, também não procuravam facilitar para o músico, né? Mas ela já me deu a tonalidade. Eu falei, então vai, faz um acorde, pá, né? E ela começou a cantar. Eu, tá bom. Aí ela fez, tará. Eu já fui atrás do acorde, né? Tarararará, e ela volta, né? Agora você vai ver, ó. Isso já é uma harmonia. Dali 2 minutos, sei lá, 5 minutos, cara. Ela já tá acompanhando uma música que eu nunca ouvi, tinha tocado antes, né? Ela cantando, aí pegou o baixo, o Luiz pegou a harmonia, o Rubinho a bateria, nós estamos tocando. Mas depois de 5 minutos, ela já estava andando na frente da gente, cantando ali, sabe, fazendo já com gesto, com cor. E quando precisava, soltava a voz, uma sensação. Eu falei, nossa, da onde surgiu, né? Que louca essa menina. Era uma menina. O que eles tinham? 19, 18 anos, sabe? Um negócio incrível. Claro, nasceu uma amizade aí já de cara. No dia seguinte ela já estava almoçando na minha casa, né? E aí foi natural mesmo, né? A aproximação da Elis com o Zimbo Trio, com você também, aí, né, Hamilton? Frequentar a sua casa, os almoços lá, né? E aí vocês só não gravaram antes, juntos, por conta de questões aí de gravadora, não né? Podia, né? Mas daí vocês conseguiram, chegaram num acordo num determinado momento, não sei o ano ao certo, você pode me falar, mas vocês lançaram, tô aqui separando aqui, que eu tenho essa faixa que eu trouxe, vocês acabaram, né, chegando num acordo, as gravadoras, sim, as gravadoras e gravaram juntos. Essa aqui é uma palhinha que a gente vai tocar aqui de Zimbo Trio e Elis Regina. Zambina, Zambi no açoite, Zambi, tu, Zambi. Chega de sofrer, Zambi gritou, sangue a correr,
é a mesma cor, é o mesmo Deus e a mesma dor. É Zambi se armando, é Zambi, tui, 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 é Zambi lutando, é Zambi, e Zambi. Só um aperitivo, uma palhinha aí, né, de Zimbo Trio e Elis Regina. E aí, é claro, né, que vocês desenvolveram uma amizade, uma parceria, um carinho, gravaram juntos. Esse aqui é desse acordo que eu falei, das duas gravadoras, possibilitando o lançamento desse disco. E eu preciso aqui também falar, Hamilton, é claro, são muitas histórias, não dá pra gente detalhar tudo, né, mas eu preciso aqui abrir espaço. À vontade. Preciso abrir espaço aqui para falar de um outro episódio marcante, que foi, né, o programa O Fino da Bossa, na Record, que acabou juntando Zimbo Trio, Elis Regina e Jair Rodrigues, né? Mas o que pouca gente sabe é que o programa só surgiu por conta da premiação do Roquete Pinto, não foi? Isso. O que acontece, eu fiquei meio triste aí um pouco tempo atrás, quando houve uma comemoração, né? Porque as pessoas que estavam lá não contam a verdade. Eu acho que isso é um compromisso que as pessoas têm que ter com quem viveu isso, falar o que aconteceu. O Fino da Bossa só aconteceu por causa do prêmio Roquete Pinto, entendeu? E a televisão chegar e falar assim, nós vamos botar vocês numa TV aberta, vamos dar uma chance, né? Olha só que oportunidade de ouro. Por quê? Porque o quadro final da entrega do prêmio juntou Zimbo Trio, Wilson Simonal, Elis Regina e Jair Rodrigues. Cada um de nós ganhando um prêmio na sua. O Jair ganhou o prêmio de revelação, como um cantor novo. Simonal ganhou como melhor cantor. Elis como melhor cantora e o Zimbo Trio como melhor grupo. No final, nós, Simonal e Elis, fizemos fizemos 3 números, na verdade. Entendeu? E o Simonal cantando com a Elis, cara, aqueles dois, o que eles swingavam, o talento dos dois era um negócio impressionante, sabe? Quando terminou a entrega do Roquete, foi maravilhoso aquilo, tudo feito ao vivo, né? O Paulo Machado Carvalho, o Paulinho, que era, ele chegou lá atrás na coxinha e falou, quero fazer uma reunião com vocês agora, assim. Fomos para uma sala, ele falou, eu quero fazer um programa musical tendo vocês 3 como base, Simonal, Elis e Zimbo. Contou a ideia dele, nós achamos maravilhoso, Simonal gostou também, só que o Simonal tinha um contrato com a Tupi, ele já tinha um programa dele, o cara tava famoso, sabe? Ganhava bem. Nossa, tava com tudo, né? Era um cara que o sucesso dele incomodou todo mundo, né? Mas era um sucesso merecido, porque ele pegou o caminho dele e chegou onde ele queria, você entendeu? Até mais do que ele podia imaginar. E o Jair, que tinha ganho o Roquete Pinto, então tinha feito alguns trabalhos junto com a Elis, de cantar junto, entendeu? Então o Paulinho falou, bom, então vamos dar essa oportunidade ao Jair Rodrigues, né? E o Jair já era conhecido nosso também, a gente já tinha feito coisa com ele, né? Ele foi crooner do Farnezinho quando o Luiz Chaves era diretor artístico da boate. Sabe, esse tipo de ligação, aí juntou tudo. Então, sem o Simonal, ficou Elis, Jair e Zimbo Trio. E aí Elis e Jair fez um disco chamado Dois na Bossa, que foi um sucesso esplendoroso, né? Então, o Fino da Bossa ficou com uma base, quando começou o programa, sustentado por Zimbo com Elis. A Elis já tinha feito uma viagem internacional conosco. A primeira viagem que ela fez foi como crooner do Zimbo, entendeu? Foi pro Peru, né? Depois a gente voltou, fez outros shows e coisas. Então Elis e Zimbo já estavam uma marca forte, ainda sem televisão, né? Então, e ela tinha feito o Menino das Laranjas, né? Feito sucesso naquele festival de Excelsior. Tava tudo assim, conclamando, tudo se juntando, se unindo para um objetivo maior, que era fazer música. Música que a gente acreditava que era uma música de qualidade. Então a proposta do programa era trazer gente boa, não importava se fosse conhecido ou desconhecido.
tinha que ser bom para estar num fino, sabe? E aí o programa foi mostrado, essa é a verdade o que aconteceu no programa. Então quando você vai fazer um histórico, vamos falar do Fino da Bossa, tem que falar a verdade. Aí eu fui assistir o programa, fiz um monte de entrevista com o produtor, não falaram do Zimbo. Não é possível você falar do Fino da Bossa sem falar dos 3 que foram a base do programa, entende? Isso é um erro histórico, mas tudo bem, isso já passou. Eu já escrevi lá pro diretor do programa falando que aquilo não podia, aquilo tinha que ser, né, ser reconsiderado, mas não recebi nem resposta. Porque também essa turma, Danilo, desculpa, você é um cara jovem demais, mas você se cerca das informações. Você é um homem culto, você vai atrás. Quando você entrevista alguém, você sabe com quem que você está falando e o histórico. Você entendeu? Eu acho que é importante isso, esse trabalho jornalístico que você faz. Você se dedica a gente um tempo da sua vida profissional para poder falar, enaltecer um trabalho que aí a opinião sua que você considera importante. Olha que coisa bacana para um artista, entendeu? Quando você se sente reconhecido, quando alguém se interessa pelo trabalho que você faz, tem um microfone maravilhoso desse e faz isso que você está fazendo, ainda ouve opiniões. Isso é importante na vida. Existe um compromisso, né? Nós temos um compromisso com o palco, com o público, vocês também têm. E essas junções só acrescentam, só somam coisas positivas. Ô Hamilton, e com o Fino da Bossa vocês ficaram 3 anos. Foram 3 anos de Fino da Bossa, e assim recebendo os fixos, né? Toda semana a gente tinha o programa. Viajávamos nesse intervalo fazendo show e vinha segunda-feira. Segunda-feira a gente estava lá na Record para fazer o programa. Não vai dar tempo até pelo horário para a gente contar com detalhes, mas nessa mesma época vocês acabaram se aproximando muito da Elisete Cardoso, né? Exatamente. O que acabou gerando até um pouco de ciúmes na Elis, né? O Zimbutril não era exclusivo de ninguém, nem da Elis, enfim. E vocês acabaram se aproximando da Elisete, fizeram inúmeras turnês com ela, mundo afora, né? Foi. Com a Elis também, mas com a Elisete vocês viajaram muito mesmo. E foi uma outra parceria também importante com a Elisete, né? Muito. A gente deu é por isso que eu falo que a gente deu muita sorte, foi muito ajudado lá em cima. Imagina ter na nossa história a possibilidade de trabalhar com essas duas cantoras. A Elisete era uma coisa fora de série também, cantava tudo, né? O histórico dela, né? E uma pessoa de você conviver. Nossa parceria durou muito, acho que foram uns 18 anos, mais ou menos, se fizer a conta. E vários discos, muitas excursões, né? Porque você tem a música cantada e você tem a música instrumental, né? E a música brasileira ganhou o respeito do mundo todo, né? Então a gente teve chance de excursionar com as duas cantoras em momentos diferentes. Aí eles depois precisava de um grupo para ela não podia ser o Zimbo. O Zimbo não podia ficar junto com a Elis, porque a Elis, o sucesso dela era tão grande que nós não íamos existir mais como grupo instrumental, entende? Então ela precisava ter, nós aconselhamos a Elis, você precisa ter um grupo. Ela nunca gostou nada disso, nunca perdoou a gente. Ela tinha bastante ciúmes, né? Porque a gente se dava muito bem musicalmente, era um negócio forte. Mas ela entendeu que ela tinha que levar o caminho, e foi ótimo, né? Porque ela teve tanto swing diferente depois, tanta experiência com outros músicos que acrescentaram a ela também, né? E com o Zimbutril foram 51 discos mais. O Zimbo gravou 51 discos, contando os instrumentais e discos com alguns artistas convidados, né? Ô Hamilton, abrir espaço aqui também, na reta final aqui, para falar, além da sua história, né? A gente já contou aqui, antes e depois do Zimbutril, mas há 50 anos você está à frente de uma escola de música que ajuda agora, não é? Novos talentos aí a encontrar também o seu caminho e ter, né, toda essa experiência. Você está compartilhando agora toda a sua bagagem, a sua experiência de palco, de estúdio, com novos talentos, né? Pessoas que já estão aí. É o CLAM, Escola de Música? CLAM, Centro Livre de Aprendizagem Musical. Foi fundada pelo Zimbutril. Quando o Zimbutril começou, a gente era procurado muito para dar aula particular. E a gente falou, não, na aula particular não vai dar. É melhor a gente um dia pensar em fazer uma metodologia, entendeu? Criar um sistema, já que não existia um sistema para alguém poder tocar aquele tipo de música.
E isso vai fazer com que a gente se mantivesse unido. A gente precisava continuar unido. E não era fácil, porque as dificuldades eram grandes assim no Brasil. Nós tivemos uma baixa muito grande no período. O período da Revolução complicou demais aqui a vida dos artistas. Nossos compositores tiveram que sair daqui, os que faziam coisa boa, né? Exilado. Muita gente foi convidada a se retirar. A censura vinha para cima da gente. Aí chegava, eu tinha que mostrar, se fosse um programa ao vivo, o que eu ia... Cadê a letra da música? Não, eu faço música instrumental. Música instrumental música instrumental não tem letra. Não, mas eu não posso liberar para tocar. Isso é um papo com censor, né? Isso aconteceu, né? E a escola fica onde? Bom, a escola fica aqui em Moema, na rua... entrar no site aí, Clã, Centro Livre, né? De Escola de Música, chega. Rua Chibarás, número 974. Em Moema. Tá? Olha, passar aqui o serviço direitinho, porque tem gente perguntando, né? Tem gente perguntando. Lá, então, olha, só seguir no Instagram, no perfil, é clã.escola de música. Clã.escola de música. Isso. Fica em Moema. Fica em Moema. Esse é o perfil no Instagram. E para quem quiser também acompanhar todas as novidades do Hamilton Godoy, é só seguir @Hamilton Godoy. Hamilton Godoy. Queria deixar também um beijo aqui para Dani, que ajudou a fazer essa ponte aqui, viabilizou essa entrevista, foi muito carinhosa. Dani tá bem, né, Hamilton? Tá, graças a Deus. Acabou de falar quando eu cheguei, já tá aí, pai? Já tô aqui, não? Fica tranquilo, já me receberam aqui. Olha, Hamilton, são muitas histórias, né? Não dá pra gente contar todas elas aqui em uma hora, mas queria te agradecer demais pela presença, pela visita. Muito me honra aqui ter a sua participação no programa, né? De trazer todas essas memórias aqui da história da música brasileira, a sua carreira solo, depois junto com o Zimbo Trio também, e o que você continua fazendo hoje, né? Da escola e os shows todos aí. Obrigado, viu, Hamilton? Nossa, eu estou muito grato a você por essa oportunidade. Quero dizer que da minha alegria também o ano passado eu fiz um disco com meu filho, né? Com o Tico de Godoy. Estou preparando o segundo volume, chama-se Juntos, né? O Gabriel Grossi, que é o gaitista. Então, com o final do Zimbo, eu estou tendo a oportunidade de poder fazer outro tipo de trabalho com outros músicos, tá? Então, muito obrigado a você por essa oportunidade. Olha, então é só seguir, porque no perfil do Hamilton é que tem a agenda de shows, não é? Todos esses projetos. Tem o link ali na descrição do perfil que redireciona para todas as plataformas de streaming e que você consegue acompanhar, não é? Os próximos lançamentos, essas parcerias aí com o filho. Tudo lá, os cursos também, improvisação, tudo que o Hamilton está fazendo, o ouvinte pode seguir no Hamilton Godoy, no Instagram, Hamilton Godoy. Eu queria aqui, se você me permite, já que a gente tocou Zimbo Trio, a gente tocou Hamilton Godoy, a gente tocou Elis, preciso encerrar aqui também com essa outra parceria que foi com a Elisete Cardoso, Chão de Estrela. Pode ser? Hamilton, muito obrigado, bom fim de semana, foi um prazer, uma honra, viu? Obrigado, um grande abraço a todos vocês que nos honraram aí com a sua atenção. Aos ouvintes, obrigado pelo carinho, pela audiência, por mais uma semana juntos. Eu volto às 10 da noite no Antenados, em uma edição especial com Eduardo Araújo. Até lá, tchau pessoal, obrigado, bom fim de semana.